Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha também de casa. Nós vamos iniciar hoje mais um diálogo com a Corregedoria, com o apoio da APAMAGES, que nos disponibiliza aqui esse auditório, e também com o apoio de todo o pessoal da SPI, da STI, todos que nos ajudam e nos auxiliam sempre. Não é? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é de interesse de todos, que são as normas do processo digital. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo é pioneira nisso. Nós estamos já numa fase bem adiantada do processo digital no Estado de São Paulo, usando o SAGE PG5, e toda a normatização era feita com base em normas esparsas, em especial alguns provimentos. Não é? E agora nós mudamos um pouco isso, achamos que é muito mais fácil consolidar todas as normas e com isso, ajudar a todos os funcionários e a todos os advogados e demais interessados no processo judicial, para que assim fique todo o trabalho mais fácil, mais simplificado. As normas não estão ainda em vigor, elas entram em vigor apenas no dia 7 de janeiro, mas elas já contêm essa consolidação de provimentos. Então, muito dela já está em vigor. E hoje nós vamos tratar de alguns itens interessantes que nos ajudam, desde já, no nosso trabalho com o processo digital. Nós temos visitado inúmeras comarcas do interior e, nessas comarcas, nós temos visto que as pessoas têm um interesse muito grande no processo digital. Os funcionários gostam mais de trabalhar com o processo digital do que com o processo físico. O processo digital tem ganhado um espaço maior, os cartórios têm reduzido o volume de feitos físicos, não é? Ou seja, nós estamos avançando, nós estamos nos modernizando, e isso é muito bom para todos nós. Não é? Então, essas normas são importantes, porque nos ajudam, porque elas permitem uma padronização do serviço, elas permitem que todos nós trabalhemos da mesma forma. Tá bom? Nós vamos fazer o nosso diálogo hoje conversando com as pessoas que estão aqui comigo e também com vocês do auditório e aqueles que estão em casa, de modo que todos possam, querendo participar com perguntas, não é? Para que o trabalho fique melhor. Nós vamos ter a ajuda hoje da Patrícia Sanches, que é da minha equipe, da nossa equipe lá da Corregedoria. Nós temos aqui o Dr. Ricardo Chu, que foi o coordenador dessa consolidação das normas do processo digital. Ele, na gestão passada, já trabalhou consolidando todas as normas da Corregedoria na área judicial. Ficou faltando este capítulo do processo judicial, que ele acabou de consolidar, que foi isso que foi publicado com a aprovação do Corregedor-Geral. Nós temos aqui também a Fabiola, que é da SPI, e a Marinelli, que são parceiras da Corregedoria, que têm trabalhado conosco no processo digital e nos ajudam muito, são imprescindíveis para o nosso trabalho. Tá bom? Então, eu vou começar pedindo para o Dr. Chu que ele nos esclareça em algo que é extremamente importante. Nas audiências dos processos cíveis, como é que faz? O processo é digital. Como é que nós vamos fazer? Vou imprimir? Como é que faz para as partes assinarem? Como é que faz quando tem um acordo? Como é que é, segundo as normas da Corregedoria, como é que eu faço na audiência? Vamos imaginar, doutor Chu, que saia um acordo, e vamos imaginar uma audiência em que eu vou ouvir uma testemunha. Tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Como o doutor Duval disse, as normas de serviço da Corregedoria foi uma necessidade em decorrência da ampliação do processo digital no Estado de São Paulo. O
processo digital foi regulamentado por diversos comunicados da presidência e da corregedoria, e os próprios servidores sentiram a necessidade de uma consolidação normativa. Então, o que foi feito foi consolidar as orientações existentes, explicitar as orientações existentes e também tratar algumas questões que não estavam em nenhum comunicado expresso. E a questão da audiência foi uma questão que não estava em nenhum comunicado. Como tratar a questão da audiência no processo digital? Então, cada juiz fazia de um jeito. Ou ele pedia para as partes assinar e digitalizava o termo, inseria no processo digital, ou simplesmente ele mesmo só assinava e certificava a presença das partes, né? Digitalizar o termo, né, após a assinatura da parte causa um transtorno no sistema, que é a duplicação da movimentação. Vai ter um termo de audiência assinado pelo juiz e um termo de audiência digitalizado assinado pela parte. Então, entendemos que a melhor solução seria só o juiz assina, seja o termo de audiência, seja o depoimento da testemunha. E, para garantir maior lisura, ele fornece uma cópia para cada parte, e as partes assinam fisicamente e levam o documento físico, né? Então, entendemos que assim não haverá qualquer questionamento acerca do conteúdo do que ocorreu na audiência. Qualquer dúvida a respeito desse tema, nós podemos voltar a ele, tá? O importante é que a gente sempre lembre de uma regrinha. Quem digitaliza tem que guardar o físico. Se eu tenho um documento físico e eu digitalizo esse documento, eu tenho a obrigação de guardar o físico. Então, não adianta imaginar que eu posso imprimir, as pessoas assinam e eu digitalizo. Aí você vai ter que ficar guardando papel até quando? Não é? Então, é importante lembrar sempre disso. Tudo que você digitalizar, você tem que guardar pelo prazo legal. E aí não vamos ter espaço para ficar guardando tanto papel. Tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que é importante que a gente trate é a questão da senha nos processos. Sempre tem alguém que reclama, que não tem senha, que precisa da senha. Como é que eu faço? Eu quero a senha, o advogado pode retirar a senha da parte? Não pode. Quem que tem senha no processo? Fabiola, fala para a gente, quem pode receber a senha? Para quem que eu posso dar a senha no processo? Boa noite a todos. A senha do processo ela pode ser fornecida para as partes do processo, seja pela emissão aí da carta do AR digital, pelo mandado, até mesmo no balcão. Então, se ela é parte no processo, ela pode vir no meu balcão pedindo a senha, e ela comprovando essa situação, eu posso, então, fornecer. Forneço também para o advogado constituído por ela nos autos. E ele pode vir, retirar, e aí eu certifico nos autos o fornecimento da senha da parte para o patrono. Tratando-se de perito, assistentes, auxiliares da justiça, eu também fornecerei a senha, desde que haja determinação do magistrado nos autos. Terceiros, ou seja, pessoas que não estão ligadas ao processo. Neste caso, deveremos, então, submeter ao juiz corregedor do processo, que decidirá sobre o fornecimento ou não de senha para esta pessoa. Fabiola, e quando o advogado ou a parte, eles estão residindo num outro estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, na Paraíba, não importa. Eles recebem a citação, ou ficam sabendo da existência do processo, eles querem a senha, como é que eles têm que fazer? Como é que, se eles ligam no cartório, não vão conseguir falar, porque a orientação é que o cartório não tem que dar informação por telefone. Mas, vamos imaginar que eles mandem um e-mail pedindo essa senha. Como é que faz? Como é que tem sido feito isso? Hoje, doutor, pelas normas, né, nós temos que a parte deve vir no balcão, então o advogado também. Ele deve comparecer no balcão. A parte, se for de outro estado, eu emito uma carta, eu posso, então, fornecer essa senha para ele. Tá? Mas para a parte, advogado no balcão. Muito bem. Uma outra questão que sempre nos perguntam é com relação à juntada. O processo eletrônico, ele não é
muito diferente do processo físico em termos de segmento. Vai ter inicial, contestação, réplica, tem a conclusão para o juiz, vai ter a sentença. Só que um é físico, o outro é eletrônico. Aí uma dúvida que parece muito simples, mas que muitos nos fazem a pergunta: eu tenho que fazer ainda aquele termo de juntada no processo digital? Patrícia, fala disso para a gente. Boa noite a todos. Realmente, doutor Durval, essa é uma das grandes perguntas e controvérsias que a gente encontra nas visitas nas unidades pela equipe. E pelas normas, não é necessário mais o termo de abertura de conclusão ou de vista, tanto para a Defensoria quanto para o Ministério Público. O que é obrigatório é que se faça a movimentação do processo, seja para a conclusão ou por esses outros órgãos. Porque, com a movimentação do processo, a gente tem a data, a gente consegue ver dentro do sistema a data correta que o processo foi encaminhado, não necessitando de termos de conclusão ou não. Caso o juiz saia da unidade e precise abrir uma conclusão para ele, isso também pode ser feito por e-mail, tá? Sem a abertura da conclusão. Vamos tirar esse pedestal aqui do microfone, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente, né? Senão não dá muito certo. Está difícil. Daqui a pouco eu tento. Vá. Pronto. Vou fazer uma pergunta para a Marinelli, já pode deixar o outro microfone com ela. Marinelli, como é que nós vamos fazer nos processos em que há reconvenção? A reconvenção é como se fosse uma petição inicial. Como é que eu devo proceder? E se for um processo principal físico e a reconvenção, como é que eu entro? Como é que eu faço isso? Eu uso o digital também? Não uso? O que eu faço? Boa noite a todos. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? A reconvenção, de modo em geral, ela é tratada como petição inicial. E ela só pode ser ser utilizada pelo protocolo integrado quando o processo principal for físico. Aí o artigo 948 das normas. Então, digital, quando o processo for digital, ela vai entrar como inicial. E, se for físico, o processo principal for físico, pode-se utilizar o protocolo integrado. Uma outra coisa que também é sempre muito questionada conosco, né? Muito se fala sobre isso. Quando que pode ter exceção ao peticionamento eletrônico? Tudo tem que ser, a partir do momento que aquela vara é digital, pelas normas, todas as petições vão ser digitais ou tem alguma exceção para isso? Eu vou pedir para a Patrícia nos ajudar respondendo isso. Patrícia. As exceções ao peticionamento eletrônico vão ser nos casos dos pedidos formulados pelas partes, quando dispensada ou não houver assistência de advogado, como, por exemplo, nos juizados. Os pedidos de alimento de balcão também pode ser feito papel, que aí ele será encaminhado para o distribuidor para fazer a distribuição e voltar para o cartório. E qualquer pedido que seja feito nos plantões judiciários, mesmo quando for dirigido a alguma unidade que seja totalmente digital, é possível ser feito em papel e depois vai ser encaminhado para a digitalização. São esses casos de exceção ao peticionamento eletrônico. Só queria acrescentar o seguinte: como nós tivemos essa preocupação com a manutenção do documento digitalizado, e se o tribunal digitaliza, ele tem que guardar, então, nas normas estabelecemos que esses pedidos oriundos do juizado ou alimentos do balcão, eles devem ser apresentados em cópia, né? Por que isso? Porque há a previsão de que, decorrido 45 dias, se a parte não vier buscar os documentos que são cópias, ele pode ser inutilizado. Então, essa é uma orientação importante, né? Então, sempre receber os documentos em cópias.
Muito bem. Uma outra questão que muito tem sido tratada. Como é que fica essa história da taxa cobrada para aporte de remessa e retorno dos autos se o processo é digital? Por que eu tenho que pagar taxa de porte de remessa e retorno? Muitas vezes a gente é questionado por advogado, mas por que eu tenho que pagar? O processo é digital. Eu vou passar essa para você, Fabíola. Tá ótimo. Hoje não há cobrança, né, dessa taxa do porte de remessa e retorno de autos, desde que essa transmissão seja integralmente eletrônica. Só vai haver essa cobrança se houver objetos a serem encaminhados para o tribunal. Aí sim eu vou cobrar para cada objeto correspondente a um volume de processos. Então, se for totalmente eletrônico, não tem que pagar. Não há que pagar a taxa. Então, acho que isso fica bem claro. Muito bem. Com relação ainda a Fabíola. Fabíola, conta para nós, como é que faz com relação ao AR? Fez a citação, expediu um AR, o AR voltou. Como é que faz quando o processo é digital? Hoje nós temos aí duas modalidades do AR, né? O AR digital e o AR que encaminhamos fisicamente. No caso do AR digital, ele vai para os correios, ao retorno, e há essa juntada nos autos digitais de forma eletrônica. Ao ser juntado aos autos, lança-se a movimentação, que o AR foi juntado, e ele vai para o decurso de prazo do subfluxo da carta. Se for negativo, vai então para a análise de cartório. Quando temos o AR digital, o AR que encaminhamos fisicamente, com o retorno, nós digitalizamos este AR, categorizamos como aviso de recebimento positivo ou aviso de recebimento negativo e gerenciamos para onde vai este objeto. Sabemos que hoje, com o fluxo de atos, o controle do prazo se dá no subfluxo de documento carta. Tratando-se de AR positivo, nós devemos, então, encaminhar por decurso de prazo do subfluxo carta. Tratando-se de AR negativo, eu encerro o prazo e ele vai para análise. Como eu categorizei aviso de recebimento positivo, ao liberar nos autos este AR, lançará a movimentação aviso de recebimento juntado, iniciando-se daí, né, para a área cível, a contagem do prazo processual. Temos a questão dos juizados, que contam da intimação, e aí é a data da carta mesmo. Eu vou pedir agora para a Marinelli, para que ela fale para a gente um pouco sobre... Vocês estão vendo que os temas são os mais variados, porque as dúvidas são muitas e os temas também. Eu vou pedir para a Marinelli falar como é que a gente faz, quando é que se pode, por exemplo, rejeitar uma petição de um advogado. Marinelli. Hoje a função rejeitar está sendo bastante utilizada pelos distribuidores, né? E está bem normatizada também. Quando o distribuidor rejeita porque não veio a petição inicial, só vieram os documentos, ou caso acontece muito, o advogado, de vez em caminhar uma petição inicial, ele caminha uma petição intermediária para o distribuidor, o próprio sistema ele já comunica ao advogado que a petição foi rejeitada e qual o motivo. E, além disso, sai publicado no Diário Oficial. Então, a publicidade é total quando a gente rejeita e o motivo da rejeição. Muito bem. Uma outra questão que também tem chegado a nós. Como é que se faz a penhora no rosto dos autos? Olha só. Bom, né? Não tem autos físicos, como é que faz penhora no rosto dos autos? Porque no Código de Processo isso ainda existe. Tudo que a gente faz no processo digital não depende só da corregedoria, depende também de como o sistema funciona. Não é? Então, como é que eu faço? Eu vou fazer um alerta no sistema, eu vou lavrar um auto e digitalizar. Como é que nós vamos fazer isso? Não há ainda um consenso muito claro sobre isso. Eu vou ouvir primeiro a Fabíola e depois o Dr. Chu. A penhora no rosto dos autos, hoje, no sistema, não há esse controle. Já há um tratamento nesse sentido, junto à empresa, né, para ver essa possibilidade de informação
né, de inserção deste dado. Então, hoje, a penhora é feita na forma tradicional. Sai o mandado para o oficial, ele vai no cartório, faz a penhora, eu tenho o termo de penhora, tudo isso. O cartório que recebeu, ele pode colocar um alerta, né, e também ter esse termo que foi penhorado, e na abinha anotações digitais, poderá também anotar que trata-se de penhora no rosto dos autos. Nas normas do processo digital, tem uma regra genérica que diz o seguinte, que todas as anotações que devam ser objeto de anotação na capa dos autos do processo físico, deverá ter um alerta no processo digital. Então, assim, o nosso sistema ele é um sistema que está em construção e já foi solicitada essa funcionalidade e, assim que implementada, certamente as normas deverão ser atualizadas para orientar a unidade acerca desse procedimento de penhora no rosto dos autos. Muito bem. Com relação ao controle de prazos, como é que eu faço esse controle de prazos no processo digital? Patrícia. Hoje o sistema ele apresenta 2 filas de prazo, aguardando o decurso de prazo publicação e aguardando o decurso de prazo. O prazo da publicação é uma fila automática, que todos os processos que a gente faz, qualquer publicação no diário eletrônico, após a certificação da publicação, vai automaticamente para esta fila. Só que ela não tem como a gente colocar prazo individual para os processos. Então, o sistema dá automaticamente 30 dias. Só que nem sempre o prazo do processo vai ser 30 dias. E nem sempre o processo que a gente publicou vai ter que ficar aguardando no prazo. Então, hoje, pelas normas, está vedado o controle de prazo pela fila aguardando o decurso de prazo de publicação, tendo que ser verificado todos os processos encaminhados para a fila decurso de prazo. Nessa fila se permite que a gente coloque a data da publicação no diário eletrônico, o prazo de cada processo especificamente, aí a gente consegue ter um controle maior do vencimento do prazo, porque ele vai aparecer vencido justamente naquela contado exatamente o prazo que a gente colocou. Então, é obrigatório que esteja aguardando o decurso de prazo. Muito bem. Agora eu vou para a Marinelli nos explicar como é que nós fazemos no processo digital o encaminhamento do processo para um outro tribunal, Marinelli. Nós estamos com uma consulta na Corregedoria, porque tem uma resolução do Tribunal Regional Federal dizendo que não recebe mais processos físicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, essa consulta está em trâmite ainda na Corregedoria, mas, a princípio, os processos que correm no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo físico deverão ser encaminhados fisicamente ao Tribunal Regional Federal. Quanto aos processos digitais, estamos aguardando essa consulta, que em breve acho que será a decisão. Muito bem. Efetivamente tem essa consulta. Alguns juizados especiais federais estão recusando o recebimento de processos físicos, seja porque eles são físicos desde a origem, né? Seja porque o distribuidor remeteu o processo impresso conforme a orientação das normas de serviço, e já constante, inclusive, de comunicados anteriores. Quanto aos processos físicos, entendemos que não há fundamento para a recusa do recebimento do nosso processo físico, se na origem ele já tramitava nesse suporte material. Quanto ao processo digital, é possível, sim, usar um outro meio, talvez um malote digital, talvez uma mídia, mas, para tanto, precisamos ter ciência de que a unidade de destino suporta esse meio de tramitação. Então, estamos elaborando um parecer em fase final e vamos submeter ao corregedor para que ele tome a decisão mais adequada no caso. O Hélio Bergamasco Júnior, coordenador lá de Presidente Prudente, ele está dizendo aqui que está com dificuldade porque está com perda constante de sinal, que está travando. Mas eu acho que isso talvez não seja conosco aqui, acho que é mais a transmissão, acho que é
o sinal dele lá, é a transmissão dele. Né? Talvez o provedor, alguma coisa aí, viu, Hélio? Aqui não temos como ajudar você nisso. Tá? Aliás, é uma coisa importante também que a gente lembre. Muitas vezes o sinal cai ou a internet fica lenta e as pessoas reclamam do tribunal, mas precisa de ver quem é o seu provedor, como é que você está tratando isso. Às vezes o advogado, ou às vezes mesmo no fórum, não é? A empresa que presta o serviço, não tem, nós temos poucas empresas que fazem isso, e às vezes o problema é com essa transmissão de dados, e não do Tribunal de Justiça. Tá? Então, a lentidão do sistema depende muito mais dos dados, do seu sistema, do seu provedor de dados. Não é? Hoje em dia, a velocidade pode ser de 5, de 10, de 50, de 60 megas, depende de como é que você contratou isso. E, se for no fórum, paciência, não tem muito o que fazer, por enquanto. Tá? Isso é bom lembrar, porque a gente recebe muita reclamação desse tema. Eu vou, na sequência, pedir para a Fabiola falar para a gente como é que ficam aquelas declarações de bens. No imposto de renda, muitas vezes você requer que a Receita Federal apresente a declaração de bens da parte. E como é que faz? O processo é digital, como é que eu vou guardar isso? Como é que eu vou exibir esse tipo de documento? Eu visitei uma comarca em que eles têm um monitor que fica no balcão, quando o advogado quer ver, eles viram um monitor, o advogado examina o documento digitalizado ali, acabou, eles viram de volta o monitor e está visto. Cada um inventa um sistema, mas vamos ouvir a Fabiola para isso. Bom, no caso das declarações de bens, nós temos isso hoje regulamentado, né, nas normas, no artigo 1263. Se for para fins de comprovação da hipossuficiência da parte, este processo, então, tramitará em segredo de justiça. Se for para fins de execução, declaração de bens, apuração de bens, eu devo armazená-los em pasta própria, intimando o advogado a tomar ciência no prazo de 30 dias. Após esse período, nós podemos inutilizar, dando sempre ciência do advogado nestes termos. Então, já é o que vínhamos fazendo em razão do provimento do Conselho Superior da Magistratura 283 de 96. Só para, em respeito às pessoas, a Juliana Campos, escrevente lá do Butantan, do Fórum do Butantan, que fez aquela pergunta sobre penhora no rosto dos autos. Nós tivemos também a participação da Silvia Helena Pereira, chefe lá de Batatais, que estava fazendo uma pergunta sobre porte e remessa, nós acabamos respondendo até antes da pergunta chegar. O Hélio, nós também já conversamos sobre isso. Agora nós temos duas outras perguntas que estão aqui com o Dr. Chu. Dr. Chu, já pode ler a pergunta e a resposta. Silvana, de dono, chefe lá de Itararé, ela pergunta: no Sejusc, o juiz não participa das audiências. Eu faço da seguinte forma: materializo, colho as assinaturas e depois digitalizo e guardo o termo materializado em uma pasta. Gostaria de saber se posso continuar fazendo dessa maneira. Eu acho que pode. Como não na assinatura do juiz, a única forma de manter o documento é assinando fisicamente todos e digitalizando e guardando o termo digitalizado. Mas no processo, o processo eletrônico, como eu disse, existem muitas questões que não foram analisadas. Por exemplo, no caso do Sejusc, não tivemos nenhum questionamento acerca desse procedimento. Não sabemos também, no caso, se trata de pré-processual ou já é processual esse feito que tramita no Sejusc. Então, a princípio, se fosse pré-processual, não viria óbice em as pessoas assinarem, ficarem com uma cópia assinada e só ficar com o termo digitalizado no sistema. Tem mais uma pergunta do Rubem M. Rocha, que é escrevente em Santos, do GEX. Digitais tem que protocolar também as petições de balcão ou pode digitar diretamente para juntar ao feito? Bom, se eu entendi bem a pergunta, se a parte for lá
e disser o que ela quer, né, e o escrevente certificar o que a parte pediu, tendo em vista a informalidade do JEC, eu acho que pode ser feito, sim, dessa segunda forma, né? Muito bem. Tem uma outra questão, é a certidão de apensamento. Precisa fazer certidão de apensamento no processo digital? Fabíola? Ao fazermos o apensamento no sistema, ele já lança a movimentação de apensamento entre os processos. Então, entendemos desnecessária a certidão. Muito bem. E, Fabíola, tem a Karina. Essa questão do apensamento, desculpe, veio a pergunta do Gelson Xavier, lá de Santos. Temos agora uma pergunta de Araçatuba. A Karina Hidalgo Ramos, que é chefe de seção judiciária lá em Araçatuba. Ela está perguntando: há previsão para a possibilidade de se cancelar incidentes criados por engano pelo advogado? A questão de cancelamento de incidentes, né, nós já solicitamos para a empresa, estamos aguardando a implementação. Por hora, qual tem sido a orientação aos cartórios? No momento de cadastrar as petições, que atentem para o conteúdo da petição e a classe indicada pelo advogado na petição. Nós podemos, no momento do cadastro e antes de salvá-lo, alterar essa classe. Então, se ele indicou um incidente ali, uma classe de incidente, e não é uma petição intermediária, eu simplesmente altero e salvo. E assim nós não teremos o problema dos incidentes cadastrados indevidamente. Uma vez cadastrados indevidamente, se este incidente gerou um número próprio, o cartório poderá, após determinação judicial, então, dar a baixa neste incidente, lançando a movimentação 22, baixa definitiva, certificando nos autos. Se ele receber a numeração de tramitação dentro dos próprios autos, aí, quando recebe o sequencial, né, 01 ou 02, nós temos que acessá-lo pelo mesmo modo de cadastro. Cadastro de petições intermediárias, incidentes processuais excepcionais, indicar o processo principal, né, para acessar o histórico, no andamento, histórico de partes do processo principal. Vai embaixo, ali vem o número do processo principal e uma setinha. Ali eu abro, seleciono o 01 e baixo, então, a parte, para que ela não conste de certidões, porque isso ocorrerá dependendo da classe de incidente cadastrado. Muito bem. Só para ficar constando, com relação a R, foi uma pergunta do Kleber Damasceno, lá de São José do Rio Preto. Tá? Nós agora vamos falar sobre o prazo para a inutilização de documentos. Muitas vezes nós vamos em alguns cartórios para fazer correição, e hoje a gente já chega lá e já vê documentos antigos, coisas que podiam já ter sido inutilizadas, ficam lá ocupando espaço nas prateleiras, e às vezes por uma falta de iniciativa dos cartórios de resolver isso, de inutilizar essa papelada toda. Então, eu queria que a Patrícia falasse sobre isso e aproveitasse e já falasse também sobre a inutilização dos documentos agora com o processo digital, né, qual é esse prazo, e o prazo para a inutilização dos demais documentos lá do cartório. Então, de acordo com o artigo 1258 das normas, o prazo, nos casos que é possível receber documento físico para o processo digital, é de 45 dias, excetuando, por exemplo, os avisos de recebimento, mandados, cartas que forem positivos, porque só poderão ser destruídos se houver a manifestação da parte. No caso dos mandados negativos, não precisa nem a digitalização, desde que haja a certidão do oficial de justiça, eles já podem ser imediatamente inutilizados. Patrícia, com relação vamos aproveitar, só fazendo um parênteses, com relação aos processos físicos também, esses livros antigos, essa documentação de livro de carga, só orienta nesse sentido, aproveitando a oportunidade.
Os livros de cargas, de ofícios antigos, que as pessoas ainda guardam em cartório, também podem ser utilizados. Se não me falha a memória, está no artigo 74, parágrafo 2º das normas, que prevê que tem um procedimento para essa destruição. Então, a gente orienta que, de tempos em tempos, seja feito, até para o cartório ficar mais agradável, para ter mais espaço, para não ficar também juntando muito papel, muitos documentos. Então, sempre que tem alguns que são, depois de 2 anos, por exemplo, livro de carga antigo de advogado, depois de 2 anos da última baixa, ele também já pode ser destruído. Só acrescentar uma observação quanto a essa digitalização. Mais uma vez, a nossa preocupação foi manter o mínimo possível de documentos em cartório, porque a lei diz o seguinte, que quem digitaliza tem que guardar até o final do prazo da ação rescisória. Então, nós procuramos elencar os documentos em relação aos quais não há necessidade dessa guarda, seja porque é irrelevante para o processo, seja porque outro órgão os detém, né? Então, todos eles estão no parágrafo 2º do 1258. Então, a única ressalva foi o que a Patrícia falou dos mandados positivos, em que a parte não tenha se manifestado. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Kleber Damasceno, lá de São José do Rio Preto, que ele fala assim: sobre a juntada do AR, tem sido muito comum o advogado exigir entre aspas, certidão de juntada do AR de citação, dizendo que o tribunal não tem conhecido o agravo de instrumento com decisão inicial por ter sido juntada somente as informações do sistema informatizado sem certidão. Toda fase inicial, tudo que é novo, pode gerar algum desencontro. A gente entende isso. Não é para gerar, mas às vezes acontece. No AR digital, não tem certidão. O que tem é a movimentação. O que vale é a movimentação onde consta que foi juntado AR juntado. Aquela movimentação é que diz qual foi a data da juntada do AR. A gente tem que mudar a cultura. Não precisa de tudo ter uma certidão. A gente tem trabalhado para que a juntada, a publicação, a certificação da publicação, tudo isso seja automático. Então, a gente tem que ir mudando a cultura. Daqui a pouco não vai precisar de mais nada disso. Tudo vai ser automatizado. Não tem a certidão? Isso é coisa antiga. Não vale se não está certificado embaixo que existe. Então, a regra é, não tem. Agora, claro, o advogado pode fazer uma petição e o juiz que decide. Se o juiz mandar certificar alguma coisa no processo, paciência. Não vejo outro caminho para isso. Tá? Patrícia, eu queria que você falasse um pouco. Nós temos um provimento que regula isso, a questão da indisponibilidade do sistema. Fala um pouquinho só sobre essa questão da indisponibilidade, que gera muita também confusão por aí. A indisponibilidade do sistema é quando inexistir a oferta do público de consulta dos autos, quando eles não conseguirem consultar os processos, ter acesso a documentos, ou mesmo o peticionamento eletrônico. O prazo, prorrogado o prazo para o próximo dia útil seguinte que o sistema estiver normalizado, desde que, no último dia do prazo, o sistema tenha ficado indisponível pelo período de 60 minutos, ininterruptos ou não, excetuando o período das 23 às 00h, porque se o sistema ficar indisponível por 1 minuto neste período, ele o prazo já é prorrogado para o dia seguinte. A aferição da disponibilidade do sistema ela é feita pela STI, através de um sistema de auditoria, que verifica a disponibilidade do sistema um prazo mais ou menos não inferior a 5 minutos. Se verificar que houve essa indisponibilidade, eles vão publicar no sítio do tribunal o período da indisponibilidade, com a data, a hora, o minuto do início e do término da indisponibilidade, o período total ocorrido entre as 6 e as 23 horas, e quais os serviços que ficaram indisponíveis.
Caso a indisponibilidade tenha sido do período da 0 hora às 6 da manhã ou nos feriados, finais de semana, não haverá prorrogação do prazo. Muito bem, gente. Tem uma outra questão aqui que fala a respeito... É da Rita Dacezeine, oficial-maior de Marília. Não saiu, a impressão saiu cortada, então não sei exatamente o primeiro nome. Parece que é Aparecida Rita de Cezeine, oficial-maior Marília. Ela pergunta: há previsão do sistema SAGE PG5 para carregar corretamente os dados para fins de estatística? Veja, gente, o gerencial da vara ainda não carrega isso automaticamente, mas a corregedoria tem um estudo disso daí, em parceria com as outras secretarias, para que tudo seja automatizado. Tá? Isso já está sendo desenvolvido, esperamos que o mais rápido possível isso seja alcançado. Tá certo? Por enquanto, as estatísticas têm que ser preenchidas pelo próprio cartório e com cuidado. Aproveito para dizer o seguinte: na planilha do MovJude tem lá um campo que diz decisões interlocutórias. Aquilo tem que ser preenchido corretamente. Algumas varas põem 1, 2, 0. Não é possível que ao longo do mês inteiro não tenha nenhum saneador no processo, não tenha nenhuma liminar no processo, no cartório todo. Então, é preciso haver uma contagem correta e inserir o dado corretamente ali no decisões interlocutórias. Não é? Porque, senão, a gente começa a ter uma imagem equivocada daquele cartório e daquela vara. Tá? Temos uma outra pergunta sobre reconvenção, que está com a Marinelli, que veio lá de Araçatuba. O Roberto Irata perguntou: tendo visto o parágrafo único do artigo 12 e 15 das normas, caso o advogado ingresse com a reconvenção no bojo da contestação, como se processa a distribuição da reconvenção neste caso, por se tratar de petição intermediária? Então, conforme eu já havia dito, né, a reconvenção é em tese, via de regra, uma petição inicial. Nesse caso, o cartório intimará o peticionário para que proceda de forma correta, ou seja, pelo distribuidor, né? Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta da Cíntia Okuda, que é uma escrevente lá de Marília. Ela pergunta: a petição que inaugura a fase de cumprimento de sentença sempre originará um processo dependente? Está correta a orientação para que os advogados lancem como petições diversas? Fabíola. Bom, o cumprimento de sentença ele é um incidente, né? Então, essa classe, sim, ela vai inaugurar esse processo dependente. Esta é a terminologia do processo digital. Então, não é correta a orientação para colocá-lo como petições diversas, porque, se assim o fizer, eu não cadastrarei o incidente. Tá? Então, sim, uma classe, é um 56, cumprimento de sentença, ou cumprimento provisório de sentença, eles gerarão um incidente. Muito bem. Continuando, Fabíola, temos mais uma que não sei se você seria indicada, vamos ver. Da Mônia QM Araújo. Não sei se é Mônia ou Mônica. Mônia mesmo? Isso. Tá. Chefe de seção lá de Campinas. Então, ela pergunta: no artigo 1215, o pedido contraposto, os pedidos contrapostos serão distribuídos por dependência ao processo principal, mas como faremos na hora de extinguir? Bom, o pedido contraposto e a reconvenção são classes principais, devem ser distribuídas e devem ser entranhadas ao processo principal. Quando o processo terminar, né, então eu tenho que lançar a movimentação. Eu não consigo, mais após entranhados, acessá-los pelo fluxo digital, porque vai dizer para nós que ele é um processo entranhado.
mas eu devo ir no menu Andamento, Movimentação Unitária e lançar a baixa definitiva, a 22, baixa definitiva. Eu tenho que finalizar este processo entranhado. Tá? Então, eu vou, depois da baixa no principal e neste processo entranhado, no entranhado pela movimentação. Nós temos mais 2 perguntas aqui, doutor Chu. A Silvana Cláudia, que é escrivã em São Bernardo do Campo, ela fala: temos recebido vários processos materializados de outros estados e ou tribunais que já possuem varas digitais. Eles são distribuídos em papel e depois digitalizados. Sendo assim, é permitido recebê-los eletronicamente através de e-mail institucional? Silvana, essa é justamente aquela questão que nós estamos tratando, né? Como nós não sabemos, nem os outros tribunais sabem, o estágio da informatização de cada órgão do Poder Judiciário, nós mesmos temos varas que são físicas, temos varas híbridas e temos varas digitais. Então, eles não sabem, a priori, se nós conseguimos receber aquele processo em meio digital ou não. Então, eles aplicam a regra geral, que é materializar e remeter ao outro tribunal. Não há nenhum problema nisso. O que há, realmente, é um retrabalho, porque eles imprimem e nós temos que digitalizar. Então, vamos encaminhar um parecer ao corregedor e depois submetê-lo à presidência para que faça os contatos com os outros tribunais para otimizar esse fluxo de processos que vem por redistribuição quando as 2 unidades forem digitais, né? E uma outra questão que eu queria tratar, que temos recebido bastante reclamação, é quanto ao segredo de justiça. Porque o nosso sistema e a resolução do órgão especial permite, e a resolução 185 do CNJ também permite, que o advogado, no ato do ajuizamento da ação, indique que aquele processo tramita sob segredo de justiça. Ocorre que nem sempre essa ferramenta é utilizada adequadamente. Se o advogado clicar lá que o processo tramita sob segredo de justiça, os outros não vão ver o processo. E isso causa dificuldades para a parte contrária. Por isso que, nas normas, nós colocamos o seguinte: quando o primeiro ato, quando o cartório receber o processo e verificar que o segredo de justiça foi indicação proveniente do advogado, que o juiz analise se é realmente caso ou não de manter aquele segredo de justiça para tramitar corretamente no ofício. Muito bem. Temos aqui uma pergunta também da Mônia Araújo, lá de Campinas, que diz assim: no artigo 1207, após a digitalização da petição física, no caso do JEC, que temos partes, quem intimará a parte para retirar os documentos? O JEC ou o distribuidor? Essa vai para a Marinelli. O JEC. Posso só complementar? No caso, como o juizado faz a atermação, ele vai receber essa petição, ele pode receber essa petição e aí ele vai digitalizar, importar para os autos. Como o doutor Chu havia dito aqui nas normas, ele prevê que a gente possa então ficar com a cópia e a parte levar os originais e dali 45 dias a parte já é intimada naquele momento, que dali 45 dias, então vai haver a inutilização daquele documento então deixado. Muito bem. Nós temos aqui mais uma pergunta lá de Marília, da Rita Zene, que é oficial maior, perguntando: os processos incidentais digitais, como incidente de cumprimento de sentença, impugnação, valor da causa e outros, apesar de apensos ao principal, não caminham junto nas filas, o que dificulta e muito o dia a dia no trabalho. O que vem sendo feito para resolver essa problemática? Fabiola. No digital, eles tramitam ele de forma autônoma. Então, hoje, essas classes são classes de incidentes, e a orientação é que tramitemos dentro do processo de incidente. Então, se eu tenho uma impugnação ao valor da causa, é um incidente que tramita em apartado. Findo este incidente, eu posso, então, arquivá-lo, e ficando só com os autos principais em andamento. No caso do cumprimento de sentença, a orientação é a mesma. Ao cadastrar, gera o 01.
eu vou dar todo o andamento da fase de execução no cumprimento de sentença 01 e colocar o principal em um prazo longo, aguardando essa fase de cumprimento. Então, essa tem sido a orientação para os cartórios, né? E isso tudo está sendo tratado junto com a empresa para que a gente possa ter, dentro do sistema, a tramitação efetiva dentro dos próprios autos. Hoje, isso não é possível. Então, tratando-se de incidente, nós falamos que nós não precisamos nem a pensar. Quando cadastramos o incidente, pela pasta digital do processo principal, eu consigo visualizar todos os dependentes que temos vinculados àquele processo. Deixamos, então, para pensar somente os processos principais distribuídos por dependência, para que possamos, então, ter essa ligação entre eles. Muito bem. Continuando, gente, nós já estamos chegando ao nosso final, já estamos há quase 1 hora tratando disso. Uma outra pergunta: como proceder em caso de requisição de cópias no processo digital? Parece bem prosaico mesmo, né? Mas eu quero cópia desse processo. Hoje, se é no físico, eu vou fazer um pedido de fotocópia. Agora, e no digital, como é que faz? Patrícia. Esses pedidos de cópias eles serão recolhidos mediante a elaboração de certidão, de acordo com o artigo 158 das normas, e o recolhimento do custo correspondente ao valor estipulado para a cópia reprográfica hoje, dos processos físicos. Muito bem. Tem uma aqui do Paulo C. Zerbinati, que é escrivão lá de Monte Alto. Ele pergunta: nas execuções fiscais, os procuradores têm reclamado que não tem como confirmar quais processos estão apensados à execução que está em andamento. Essa daqui eu acho que vai para Marinelli ou para Fabiola? Fabiola, como é que ele faz? Quando nós apensamos o processo no sistema, fica a ligação e fica a informação ali nos dados do processo principal, que tem esse apensamento. E fica no andamento. Então, talvez aí esteja a questão ruim, né, para o advogado poder analisar qual que é o número do processo apensado. Essa questão, eu acho que nós podemos aqui separar, até para ver com a empresa a possibilidade de melhora dessa visualização para o advogado, no caso aqui, os procuradores. Tá bom? Muito bem. Tem uma pergunta que chega aqui do auditório. O pedido de informação pela segunda instância são encaminhados por e-mail. Há possibilidade de serem inseridos eletronicamente a fim de evitar a digitalização? Entenderam isso? Pedido de informação do tribunal, ele é encaminhado por e-mail. É possível que sejam inseridos eletronicamente a fim de evitar a digitalização? Quem que fez essa pergunta? Explica melhor isso para entender. Espera, do microfone ele vai trazer para você, porque senão as pessoas que estão em casa não conseguem acompanhar. Boa noite. Nós trabalhamos na Vara da Fazenda e nós recebemos muito pedido de informações em razão dos processos do IDEC, né, que temos quase 8.000 processos em andamento, fora o andamento normal do cartório. Tá. E nós recebemos uma demanda enorme via e-mail. E aí tem que ser impresso e digitalizado. A gente queria saber se tem como a segunda instância já fazer isso já direto no processo digital. Não. Hoje, no processo digital, não. Tá? Só que ela manda por e-mail para nós. Eu não preciso imprimir e digitalizar. Eu imprimo em PDF, salvo na máquina e importo para os autos digitais. Tá? Então, veio o e-mail, pedido de informação, eu clico em imprimir, escolho a opção PDF 24, salvo na máquina e depois importo para os autos. Se vocês não tiverem essa impressora configurada, peçam para a TI local e ela faz essa configuração para vocês. Tá bom? A gente faz assim já. É que a gente queria uma forma de evitar esse trabalho, né? Porque a demanda é muito grande. Tá. Hoje eles não têm como inserir isso dentro do processo. Tá?
Nós temos aqui também mais outra pergunta dela mesmo, já fica com o microfone, porque se precisar, já. Na Fazenda Pública não temos opção de enviar a segunda instância para o direito privado? Essa opção do direito privado, porque todos esses processos é da competência do direito privado. E nós não, estamos sem a opção de encaminhamento. É que hoje, no digital, eu não tenho ainda essa opção. Eles estão trabalhando, a integração do PG com o SG, ela vem sendo trabalhada, né? Então, hoje, eu não tenho como selecionar a Câmara que tratará. Eu vou simplesmente enviar, a menos que eles já tenham... E como que eu vou fazer com os processos Você só envia. eletrônicos? Nós vamos enviar o recurso eletrônico. Tá? Eu vou clicar no enviar. Lá, na segunda instância, Mando eles pro vão direito direcionar. público, então. Não, você só manda, só clica em enviar. Não abre a opção, entendeu? Não abre a opção, eu só envio o recurso eletrônico. Muito bem. Temos mais uma aqui. Eliane, quem é? Eliane, lá atrás. Eliane, a Eliane faz uma pergunta. Para agravo de instrumento, é necessário certificar pelo cartório que o advogado ficou ciente da decisão, ou somente a petição de ciência do advogado basta? É isso? Olha, se o advogado peticionou, dando por ciente da intimação, da decisão proferida nos autos, entendo que só ela basta, eu não preciso certificar. Já está a manifestação dele, está claro nos autos já, né? E eles vêm muito no balcão pedindo essa certidão, por isso. Mas para qual o objetivo deles? Porque eles porque no tribunal diz que tem que ter uma certidão do cartório, comprovando a ciência. O que estão dizendo aqui, só para quem está em casa, é que o tribunal exige essa certidão. Isso daí nós vamos ter que ver com a presidência de direito privado, provavelmente, da seção de direito privado, porque essas questões, embora sejam jurisdicionais, estão diretamente ligadas ao processo digital. E isso tudo vai ter que ser tratado. Quando surgir o problema, a melhor forma que tem é o juiz, em cada processo, ele decide o que é o melhor, ali na sua unidade. Quando não estiver previsto nas normas, o juiz decide, porque ele é o corregedor permanente, ele é o preposto do corregedor geral na unidade. O que ele decidir, está decidido. Entendeu isso? Aos poucos. A gente não consegue, dona Eliane, esgotar tudo desde o primeiro momento. Agora, eu volto a insistir, nós, com essas normas, elas estão ainda num período de vacância, a vacatio legis, que a gente fala, não estão ainda em vigor todas as normas. Tá? Então, nós podemos, até janeiro, acrescentar muita coisa, suprimir muita coisa, mudar muita coisa, e, para isso, contamos com a sugestão de todos que estão aqui no auditório, todos que estão em casa nos acompanhando. Temos centenas de pessoas que nos acompanham de casa. Mandem as suas sugestões. Nós vamos divulgar nos próximos dias um e-mail para o qual vão ser encaminhadas essas sugestões. Tá? O Dr. Chu já está providenciando esse e-mail novo para que fique concentrado tudo num e-mail só. Acredito que até sexta-feira já esteja publicado isso. E aí fica mais fácil para todo mundo. Tá bom? Eu quero pedir para a Patrícia para que ela fale um pouco sobre a importância aí da limpeza de filas, dos processos digitais, que a gente também, quando viaja nas correições, a gente tem visto que, muitas vezes, os cartórios têm alguma dificuldade para a limpeza dessas filas e, às vezes, se perdem. Então, para nós, é importante que isso seja bem esclarecido. Então, como o doutor Durval falou, a gente encontra muita dificuldade vinda dos funcionários de vários, inúmeros cartórios, porque essa dificuldade em relação à limpeza de filas, porque não estão utilizando a automatização do sistema para o cumprimento dos processos. Então, a gente já fez outras palestras, a gente vai continuar batendo na tecla para o cumprimento ser feito pela automatização do sistema. Então, todo mundo tem que cumprir
pelo subfluxo de documentos da fila aguardando análise de despacho, decisão, sentença, ato ordinatório e termo de audiência. Se o cumprimento foi feito da forma correta, o sistema vai trabalhar para nós. Ele vai contar prazo sozinho, facilita a contagem de prazo, facilita o arquivamento dos feitos. E o que acontece hoje? Tem muita gente cumprindo pela fila de curso de prazo de publicação ou cumprindo pela fila aguardando análise de cartório. E isso faz com que as filas fiquem muito cheias. Se a gente chega a verificar uma unidade que tem lá mais de 1000 processos no subfluxo de documentos, com certeza não está trabalhando da forma adequada com o sistema. Então, o que a gente sugere? Que, a partir de agora, que todo mundo verifique, está nos artigos 1234, 1235 e 1236 das normas do processo digital, e comece a trabalhar da forma correta e fazer uma limpeza nas filas do que ficou para trás, aos poucos. Tanto da fila aguardando encerramento de ato, da fila de prazo, porque senão vai ter épocas que alguns cartórios não vão conseguir nem arquivar os processos, porque vai ter muito processo na fila, muito objeto para ser encerrado, e a gente encontra muita dificuldade dos funcionários para fazer isso. Então, a nossa sugestão é que se verifique com atenção esses artigos. Existem algumas filas, como, por exemplo, aguardando análise de cartório, que nos oferece alguns botões de atividade. O que seriam esses botões? Seriam como se fossem umas abinhas que tem em cima que facilita o cumprimento. Então, tem para movimentar a fila, para emitir documento, para enviar a conclusão. Então, as normas, hoje, elas estão, entre aspas, né, obrigando que a gente trabalhe dessa forma, para que todos os cartórios ganhem eficiência e rapidez no processo digital. Muito bem. Tem mais uma última pergunta aqui, antes de eu passar a palavra também para o Dr. Schucker fazer um esclarecimento. É também da Rita Zene, lá de Marília. Ela pergunta, por que os ARs negativos geram uma certidão, ao que parece, pelos correios, intimando o autor a manifestar-se sobre o AR negativo, juntando sob pena de extinção, quando o correto é o cartório fazer o ato ordinatório? Fabiola. Bom, esse não é o comportamento do sistema, né? Nunca recebi uma demanda nesse sentido. O que eu vou pedir para que abra um chamado no portal do cliente, para que a empresa possa analisar e mapear aí o que está ocorrendo na sua unidade, tá? Porque, como eu disse, nunca tivemos essa demanda. Normalmente, os ARs são simplesmente juntados, né? E, sendo negativo, como eu disse, ele joga para a fila de análise do cartório, não gerando nenhuma certidão automaticamente. Bom, uma questão que era comum no início do processo digital é a seguinte: a Resolução 551 do Tribunal de Justiça dispõe que a correta formação do processo é responsabilidade do advogado, que deve peticionar na forma que os documentos devam aparecer no processo, né? E no começo se questionava qual seria essa ordem, né? Porque tinha um advogado que colocava o recolhimento das custas no início, ou documentos no início, enfim. Então, por isso que no artigo 1197 nós disciplinamos a ordem que o advogado deve peticionar e apresentar os documentos, né? E no parágrafo 2º, faculta ao juiz que, se verificar que a forma apresentada não condiz ou dificulta o contraditório e a ampla defesa, ele pode determinar nova apresentação, né? Esse parágrafo, certamente, ele vai ser atualizado quando o sistema tiver uma funcionalidade já requerida de o próprio advogado poder reordenar as peças processuais. Só que essa funcionalidade está em desenvolvimento e ainda não foi entregue. Muito bem. Alguém aqui do auditório tem alguma outra pergunta a fazer? Cadê o rapaz com o microfone para ficar mais fácil? Senão o pessoal que está em casa não consegue participar.
gostaria de saber, meu nome é Janete, eu trabalho no João Mendes, se ficou agora decidido, eu não sei ao certo, quanto à liberação da certidão de objeto e pé nos autos digitais. Fabiola. Não, essa questão, como eu havia dito anteriormente, ela está sendo tratada. Hoje, o que acontece? Se no nosso sistema, se eu não liberar uma certidão, se eu não confirmar a movimentação de uma certidão de objeto e pé, se eu for redistribuir este processo, gera uma pendência. Então, este é um comportamento do sistema. Então, tem outras questões que são envolvidas aí. Eu poderia liberar, desde que paga as taxas, para a parte poder imprimir. Então, tudo isso não tem uma normatização a respeito, e tudo isso vai estar sendo submetido para apreciação e determinação do que deve ser feito pelos cartórios. Hoje, Fabiola, no momento do arquivamento, eu teria que fazer isso, liberar, ou se no momento de mandar para um outro tribunal, mas até então é melhor que eu não libere. Pode ser. Eu posso arquivar com essa pendência, não há problemas. O que eu não consigo é redistribuir um processo com esta pendência. Então, eu poderia, se na unidade, posso, então, não liberar ou não confirmar a movimentação, desde que ele fique comigo? Pode fazer isso, não vai haver prejuízo. Mas, numa redistribuição, eu tenho que liberar, não há o que fazer. Tá? Mais alguém? Falando disso ainda que ela falou sobre a certidão, como a certidão tem validade de 30 dias, não poderia, após esse prazo, liberar nos autos digitais? Olha, existe, após os 30 dias, eu acho que talvez fosse hoje uma solução. Porque, normalmente, quando a gente fala em liberar, os usuários questionam. Mas eu libero para o autor, que foi ele que pagou. O réu poderá também usar. Sim, mas se já venceu e não o pagou. prazo. Aí, agora, passados 30 dias, aí eu acho que não haveria prejuízo. Não sei o que os doutores entendem, mas assim, acho que aí talvez fosse uma solução. Por hora, até que se trate da questão. Nós precisamos normatizar isso primeiro. Eu acho que eu já fiz um chamado, não sei, como sugestão. Não sei se tem uma normatização. Como que eu faço uma informação para o juiz? Eu tenho usado certidão, só que tudo aparece lá, certidão de cartório. Tudo é certidão de cartório. Você certifica a imprensa, certidão de cartório. Você tem que dar uma informação para que o juiz chama a atenção de alguma coisa, é certidão de cartório. Não poderia ter uma informação? Porque, às vezes, a gente tem que fazer uma informação para o juiz. Tá. Mesmo que eu crie um modelo de grupo, ainda assim, ela vai, se for na categoria certidão, ela vai lançar na pasta digital como certidão. Eu tenho requerimento, mas também acho que não sei se seria apropriado aí. Eu não lembro agora qual movimentação que ela lança nos autos, mas seria o caso de analisar como a gente pode fazer. Neste caso, de você fazer uma certidão, que, na verdade, é uma certidão, que é uma informação. Eu não sei se você precisa deste controle. Às vezes precisa. Por exemplo, eu preciso fazer uma informação para o juiz. Eu vi algo errado. Por exemplo, quando a gente está assinando expediente, às vezes acontece de ter tido um equívoco num despacho. Por exemplo, acontece muito no mandado de levantamento. Aí informa a Vossa Excelência que aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Não é uma certidão. Certifica do fé que aconteceu isso? Não, é uma informação. E, às vezes, o juiz não percebe. Eu já fiz uma informação assim, mas o juiz não percebe. Aí ele liga lá ou manda um link. Por que esse processo veio à conclusão? Então, ele não percebeu que a informação estava toda dentro daquela certidão de cartório. Entendi. Então, acho que se tivesse uma informação mesmo, seria bom. Então, porque hoje, na verdade, o sistema puxa sempre pela categoria do documento que é emitido, e não pelo modelo. Mas já tem um processo correndo para se discutir esse assunto, para que na pasta digital do processo se apareça o modelo do documento, que facilitaria muito a visualização, porque a gente tem como certidão de cartório inúmeros casos, e, às vezes, com certidões diferentes. Então, até a gente descobrir aquela que a gente quer, às vezes, a gente tem que abrir inúmeras. Então, já tem um processo correndo, um pedido que foi feito, até pela corregedoria, que a gente está aguardando a finalização. Temos mais uma última pergunta lá. Só voltando um pouquinho em relação ao segredo de justiça, se houver nos autos declaração de imposto de renda para comprovar a hipossuficiência, tem que ser decretado o segredo de justiça?
Não dá para classificar como documento sigiloso? Só? Olha, esse documento de declaração de imposto de renda, se ele tiver nos autos, você Sim, tem já leva a segredo de justiça. Mas por que vai juntar nos autos? Porque, às vezes, o advogado, o juiz pede para trazer para comprovar a hipossuficiência, o advogado traz, e ele classifica como documento sigiloso, e fica restrito a só as partes, aquilo ali, não fica? Precisaria ser documento decretado. sigiloso não fica restrito às partes, só a nós, internamente. Então, eu não consigo dar ciência para a parte contrária. Tá? Por isso que a gente Por não... isso tem que ser Isso. Ah, entendi. Tá bom. Mas aí o processo fica em segredo de justiça para sempre. Pode mandar desentranhar o documento também. Depois que ele atingir a sua finalidade, o juiz pode mandar desentranhar aquele documento. Houve essa dúvida e a doutora, na ocasião, falou: eu não quero ficar tirando isso do processo, mas também não sei se devo decretar o segredo. Enfim, mas tudo bem. Mas se tiver no processo, mas isso está regulamentado mesmo, também, né? Isso expressamente. Isso é questão até legal. Sim. Se tiver no processo, tá? Muito bem, gente. Nós vamos encerrando porque temos o nosso horário. Eu agradeço a presença de todos. Esse tipo de evento é importante. Espero que façamos outros até o final do ano, pelo menos mais um, e no início do ano que vem também. O processo digital veio para melhorar a vida de todos. O processo digital ele é muito mais rápido do que o processo físico. Ele é ecologicamente correto, né? Ele não polui, ele não ocupa espaço. Isso vai resolver uma série de dificuldades do Tribunal de Justiça e de todos nós. É mais gostoso para trabalhar. Algumas pessoas ainda não estão adaptadas, mas tudo na vida a gente se adapta. O ser humano é maravilhoso, ele consegue se adaptar a tudo. Depende muito do nosso esforço. Não é? Outro dia eu perguntei para o Pedro, que é o secretário da SPI, falei, uma dica do processo digital. Ele falou, conhecer e saber usar bem o sistema. É isso aí. A gente tem que conhecer o sistema, a gente tem que se dedicar e aprender a usar o sistema. E quando a gente faz isso, o trabalho da gente fica mais fácil. Não é? Quando a gente sabe usar, tudo é mais fácil. Quando a gente não sabe, a gente fica brigando com o computador, fica xingando o sistema, reclamando do SAGE, reclamando do tribunal, e, na verdade, somos nós que ainda não estamos bem craques, né, no uso do sistema. Eu quero agradecer, então, a todos do interior que participaram, Araçatuba, Prudente, alguns que Marília, Campinas, alguns que não participaram diretamente, mas assistiram. Eu vi que tem gente lá de Catanduva assistindo, de inúmeras cidades do interior. Obrigado a todos, obrigado aos presentes, obrigado a Patrícia, ao Dr. Chu, a Marinelli, a Fabiola, e até uma próxima. Boa noite a todos, muito obrigado a Pamages, que nos ajudou aqui, a todos os funcionários. Até a próxima.